Amém. Vamos abrir nossas Bíblias nesse momento, na segunda epístola do apóstolo São Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo de número 2, versos 1, 2 e 3, todos a uma só voz, ainda de pé. Vamos ler juntos este texto sagrado, a palavra de Deus, que nos fala ao coração. Segunda a Timóteo, capítulo 2, 1, 2 e 3. Acompanhe comigo, vamos juntos à leitura do texto sagrado. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de mim ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Amém. Você já cumprimentou o combatente que está do seu lado aí? Fala, bom dia, combatente, bom soldado de Cristo. Bom dia, combatente. Amém. Bom dia. Aqui. Bom dia, combatente. Agora se senta um pouquinho quando eu pregar. Porque senão você fica batendo papo aí. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos meditar um pouco nessa palavra do apóstolo São Paulo a Timóteo. Ele diz assim: Tu, pois, filho meu. Ele chama Timóteo de filho. E de fato, Timóteo foi um filho da fé. Não é verdade? Ele foi um pai para Timóteo na fé de nosso Senhor Jesus. Timóteo que já tinha nascido na graça de Deus, sendo instruído pela sua avó, pela sua mãe, e eles seguiram a caminhada cristã, e assim Paulo traz aquele discipulado para Timóteo, importantíssimo, o preparando para o ministério. E aí, Timóteo é chamado de filho, ele é orientado a se fortificar na graça que está em Cristo Jesus, e posteriormente, já é a segunda carta, já são as últimas instruções. Posteriormente, Paulo fala a Timóteo assim: e o que de minha parte você ouviu, isso mesmo transmite a homens que são idôneos, liderança da igreja. Levanta outros líderes, Timóteo. Levanta outros líderes. E estes líderes, estes discípulos, também vão transmitir a outros. Assim segue o discipulado. A pastoral do nosso boletim dessa manhã, desse domingo, está aí no grupo da igreja. Você que não recebeu, é só perguntar para nós. Nós estamos aí nessa transição de imprimi-lo. Nós temos um auxílio agora, nós vamos receber a partir dessa semana o auxílio da Diene, para nos facilitar aí nessa confecção do nosso boletim. Então, domingo que vem já está regularizado, se Deus assim permitir. Então, ainda está somente no online. Mas o boletim fala sobre essa temática, discipulado, nessa manhã. E aqui Paulo está falando sobre o discipulado. Paulo está chamando Timóteo, como ele foi discipulado, Timóteo deveria discipular a outros, e esses outros, a outros. Imagine se cada cristão, pelo menos uma vez na sua vida, pelo menos uma pessoa na sua jornada de vida fosse alcançada, discipulada e alcançada por cada cristão, o evangelho já tinha chegado ao mundo inteiro. Você sabia disso? Mas é porque boa parte dos cristãos não se interessam pelo discipulado. O discipulado é tão importante na vida da igreja, foi o método de Jesus. E Jesus não se preocupou em discipular milhares, centenas de milhares, não, ele discipulou 12. E esses 12, como diz a própria liderança da época, logo após a morte de Jesus, esses 12 transtornaram o mundo. Para eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Não, viraram o mundo de cabeça para cima. Olhando para Cristo.
discipulado. Então, eu e o Vinícius sempre já falamos várias vezes sobre essas conversas nossas, né, de como que é importante discipularmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. E aqui a pastoral fala sobre a questão das visitas, sobre a questão de você se interessar pelo outro, de você pregar a palavra para o outro, assim como se fosse um auxílio mútuo. Eu te auxilio, você me auxilia, e assim nós vamos caminhando na graça de Deus. E é interessante você perceber que quando nós nos tornamos de fato discipuladores, nós conhecemos a pessoa e sabemos as lutas delas. E podemos perceber isso apenas no olhar, porque temos intimidade. Era assim Jesus com seus discípulos. Foi assim Jesus com seus discípulos. Então a prática do discipulado é muito importante na vida da igreja. Mas cada um está preocupado só com a sua vida, não é verdade? Eu tenho tantos afazeres, eu tenho tantas preocupações. E a gente acaba deixando. A internet foi um facilitador, mas também ela acabou trazendo um sério problema, porque ela aproximou gente que está muito longe. A gente tem proximidade com tantas pessoas que estão longe, as pessoas acompanham, eu que fui pastor em outras cidades, a gente acompanha a vida desses irmãos queridos nossos, que nós deixamos nas outras cidades, que fomos pastores, e eles também acompanham a nossa vida, mas por vezes tem afastado quem está perto, até dentro de casa. Então nós temos que tomar esse cuidado. Você pai, você mãe, tem que tomar esse cuidado. Quantas não foram as vezes de vermos assim situações no passado de crianças que sofreram o mais horrendo de todos os pecados, que é a pedofilia, e aí você vai ver que o relato dessas crianças que já se tornaram adultas é de fato de algo que aconteceu durante anos. Como assim pai e mãe, ou um ou outro, né, não percebeu tal fato? Faltou discipulado. Faltou discipulado. Porque o pai e a mãe precisam acompanhar os seus filhos. Se você não sabe, hoje, de acordo com as estatísticas, 7 jovens que entram nas faculdades no Brasil são evangélicos, de cada 10. De cada 10. Mas por que esses jovens têm se desviado dentro da faculdade? Faltou discipulado. Eu não estou falando que a culpa é toda nossa, não, porque vai acontecer de crianças, adolescentes, jovens se desvencilharem do caminho de Cristo, e às vezes a culpa não é do pai. Pode acontecer, mas quando há discipulado verdadeiro de pai e mãe, a tendência desse fato acontecer é muito menor. A porcentagem é muito menor. Então, nós precisamos acompanhar, nós precisamos conversar com os nossos filhos, nós precisamos explicar para eles, ninguém pode pegar isso em você. A gente tem que conversar esses assuntos que são tabus para a turma de antigamente, que não se falavam, por isso acontecia muito. E que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê sabedoria para discipularmos bem a nossa família, discipularmos bem os irmãos da nossa igreja, aqueles que estão chegando, precisam ser abraçados, precisam ser acompanhados, precisam ser recebidos e acolhidos na família da fé. Somos ou não somos uma família? E família anda junto, tem suas dificuldades, porque é igual porco-espinho. Família de porco-espinho é mais ou menos ser humano, gente. Você não tem espinho aí não, mas solta um bocado de espinho pela boca e machuca o outro. Mas se você pegar uma família de porco-espinho no inverno, o que você vai ver? Aquele bando de porco-espinho, não sei nem como é que fala, se é manada, se é um bando, vamos colocar um bando. Eles entram para dentro da caverna, nos lugares onde tem neve, e eles se aglutinam todos dentro da caverna, um machucando o outro, mas não morrem de frio. Assim é a igreja. Você precisa compreender os erros e as dificuldades do outro, e o outro precisa compreender as suas. Só que nós só sabemos olhar o nosso umbigo, só vemos o outro machucando a gente, mas não percebemos que a culpa também está em nós.
É aquele tipo de pessoa, pastor, ou irmão, ou irmã, pastor, o fulano de tal nunca me cumprimenta, mas você não cumprimenta também. Poxa vida, que miminice é essa? É ser discípulo de Cristo. E aí não tem jeito não. Se você chegar para cumprimentar, acabou. Não vai virar cara não. Não tem coragem. Então a culpa é nossa também. Por que o outro, a gente só fica reclamando, não recebemos visita, mas por que a gente não vai? Por que a gente não faz? A gente não estende a ponte? Que Deus nos ajude, porque quando nós pensamos em Santa Ceia do Senhor, nós pensamos em comunhão, e comunhão é essa via de mão dupla. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Acrescentando essa outra frase que tem na Bíblia, não dessa forma, mas se depender de vós, ame a todos. Ame a todos, ame mais, brigue menos e pregue mais. Seja um discípulo, seja um discipulador. Esta é a prática cristã, está aqui, é assim que Jesus nos ensinou. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos consagrar nossas vidas ao Senhor nessa manhã, para juntos participarmos da mesa do Senhor Jesus. Quero convidar os presbíteros a estarem à frente. Senhor, nosso Deus, em nome de Cristo Jesus,